Ô pessoas, beleza? Ó, tô gravando na horizontal agora, tá bom? Teve algumas críticas aí, até muito bem-vindas, né? O primeiro vídeo eu fiz com o celular na vertical, mas enfim, tá na horizontal aí. Galera, na verdade eu tô fazendo esse vídeo aqui ainda em como se fosse, não vou dizer respostas, né? Mas assim, como se fosse um complemento do primeiro vídeo que eu fiz, do porquê que o mito Jesus não iria voltar mais, né? Porque a própria Bíblia afirma categoricamente que já era para ele ter voltado. Só que tem um problema. Eu esqueci, na verdade, de salientar o seguinte. Vocês aí devem, né, ter a Bíblia aí. Queria que vocês abrissem no livro de Mateus 24, versículo 36. Por que eu estou citando esse versículo? Porque é o seguinte, os pais da igreja, com o passar do tempo, eles tiveram que inserir essa passagem no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. A passagem é o seguinte: sobre a volta, quer dizer, como se Jesus estivesse ali falando, olha, sobre a minha volta, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, né? Apenas o Pai sabe. Ou seja, olha só como os caras são filhos da mãe, cara. Você imagine ali, século I, século II, tá? Os cristãos ali já começando a se ligar, né? Porra, peraí, mas porra, essa história aí, porra, eu cresci ouvindo essa história, falando que um tal de Jesus ia retornar, ia voltar. Poxa, mas já se passou 200 anos aí, ninguém volta, não houve. E quando vai ser esse retorno? Então o que acontece? Estava virando uma bomba ali, né? Essas perguntas que os primeiros cristãos já estavam falando por causa da demora do tal retorno do suposto aí Jesus, né? Os pais da igreja então tiveram que fazer mais uma sacanagem, como eles sempre fazem, né? Eles tiveram que agora colocar a culpa no Deus israelita. Agora esquece todos aqueles versículos lá que o próprio Jesus afirmava que iria voltar rapidamente, esquece tudo aquilo. Porque como não estava se cumprindo, os pais da igreja tiveram que inventar o seguinte: porra, vamos colocar agora que o Jesus não sabe do seu retorno. Vamos colocar que só o pai dele sabe. Tanto que no versículo de Mateus 24, 36, afirma categoricamente que o dia da minha volta ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, ou seja, nem ele mesmo saberia o dia da sua volta. Apenas o pai saberia. Olha que ridículo, olha como os caras são filhos da mãe, cara. Quando eles veem que as pessoas estão começando a usar o senso crítico, a fazer perguntas, e eles não poderiam, né, dar outra resposta em relação ao tempo da demora. Então, como naquela época ainda não existia Bíblia, não existia nada disso, o que os pais da igreja fizeram? Eles foram acrescentando versículos ali ao seu bel prazer, para dar explicações para as respostas que os cristãos estavam fazendo em relação à demora da tal vinda. É só vocês pensarem, ó. Eu deixei claro aqui, ó, e vou até repetir um pouquinho aqui, mas bem básico. Todos os versículos do qual a Bíblia afirma categoricamente que essa suposta volta seria iminente, seria ali para aquela justa geração ali, tá? Só vou citá-los de novo aqui, para vocês fazerem só uma comparação, ó. Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 17. Os discípulos e os que acompanhavam Jesus, eles não iriam morrer antes de verem Jesus voltando. Isso que afirma o texto, tá? Os mortos iriam se levantar primeiro, depois os vivos seriam arrebatados. Aqueles vivos ali, aquelas pessoas que acompanhavam ali Jesus. O livro de Pedro também, capítulo 4, versículo 7, fala: tem se aproximado o fim de todas as coisas. Olha só, há 2000 anos atrás, o escritor estava admitindo, afirmando que o fim de todas as coisas, o fim de todo esse sistema mundano, estava chegando ao fim. Isso há 2000 anos atrás. E não chegou fim nenhum. Coríntios, também, né, no capítulo 7 de Coríntios, versículo 29, o escritor afirma categoricamente: o tempo que resta é reduzido. Há 2000 anos atrás, o escritor falou que o tempo que restava era reduzido. No livro de Hebreus também, no capítulo 10, versículo 37, o escritor afirma: ainda por um pouquinho e não demorará. Entendeu? Ele está falando que só resta um pouquinho. E aquele que vai voltar, quer dizer,
Jesus, aquele que vai voltar, não demorará nada para chegar. E ele cita, ainda por um pouquinho, e aquele que vem virá. Em Pedro também, no capítulo 1 de Pedro, versículo 20, afirma o seguinte, que o Jesus ele foi manifestado no fim dos tempos. Tá? O próprio escritor aqui está falando que quando Jesus chegou ali na terra para fazer o seu plano de salvação, aquele ali era o fim dos tempos. Há 2000 anos atrás que aquele era o fim dos tempos. Apocalipse também, o livro de Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 20, fala o seguinte, é a última hora, venho depressa. Ou seja, há 2000 anos atrás, o escritor lá que colocou, reunido depois no livro que deu-se nome de Apocalipse, afirmou categoricamente que há 2000 anos atrás seria a última hora, e aquele que vem, vem depressa. Mateus, no capítulo 24, versículo 34, afirma categoricamente, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que seria todas essas coisas? A volta, né? Jesus vindo lá em nuvens, né? À direita do seu Pai, toda aquela mentireada toda, né? Que todo mundo conhece. Há 2000 anos atrás, aquela geração, tá? Há 2000 anos atrás. E eu citei também aqui, no arcabouço bíblico, o que a Bíblia entende por geração. Quando é uma geração de tempo, vocês podem ir lá no livro de Gênesis, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 16. Tá? Lá vocês vão ter uma noção do que a Bíblia considera geração em relação a tempo. Tá? Ela vai falar lá dos 400 anos lá que os hebreus ficaram cativos no Egito e que só a quarta geração seria libertada. Ou seja, se você dividir 400 anos por 4, é porque no arcabouço bíblico ali eles consideravam essa geração, em questão de linha de tempo, né? Eles consideravam cada geração equivalente a 100 anos. Tá? Então, quando Jesus cita ali, eis que veio nessa geração, tal volta, tal retorno não poderia ultrapassar 100 anos. Em Mateus também, o capítulo 1 de Mateus, versículo 17, ele faz uma afirmação ali também, no arcabouço bíblico, o que a Bíblia entende como geração, quando essa geração não é em relação à linha de tempo, mas em relação à descendência. Tá? Ali vai falar da descendência ali, né, até chegar no mito de Jesus, só que essa descendência, ela é de 600 anos atrás o mito Jesus. Né? Então, se você pegar ali 600 anos e dividir 14 gerações, vai dar o número de 42 anos por gerações. Então, não existe nem desculpa bíblica para poder arrumar uma desculpa para falar do porquê que Jesus ainda não retornou. Esse papo furado aí que todo líder religioso cria, né? Não, mas essa geração que estava citada aí não tem nada a ver com a geração lá, é uma geração futura. Não, isso aí é uma papagaiada, cara, é desculpa mesmo para idiota cair mesmo, porque nem respaldo bíblico, assim como todas as respostas, né? As falácias aí dos líderes religiosos, eles dão respostas que nem base bíblica tem para tais respostas. E voltando aqui, Mateus também, o próprio livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 64, aí é como se o próprio Jesus estivesse dizendo, né, que voltaria em breve, tá lá o termo breve, se você for lá, Mateus 26, 64, Jesus diz, eu volto em breve, esse breve já foi 2000 anos. Mateus 16, 28, também, Jesus diz que muitos que ali estavam com ele, olha só, Mateus, capítulo 16, versículo 28. É o próprio, segundo a Bíblia, né? Segundo a narrativa bíblica, é o próprio Jesus ali afirmando categoricamente que muitos que estavam ali com ele não iam morrer, né? Antes de vê-lo voltando em glória, sentado na direita de seu Pai. Né? Jesus disse que muitos que ali estavam com ele não iriam provar da morte e viriam ele retornando ali. Então são vários versículos afirmando categoricamente que a volta seria uma coisa rápida, iminente. Mateus também, capítulo 10, versículo 23, afirma categoricamente, aqui também segundo a Bíblia, é Jesus falando para os seus discípulos, não terminariam, de que eles, os discípulos, eles não terminariam de percorrer toda a cidade de Israel
antes que vissem Jesus retornar. Olha só a afirmação que Jesus está falando, né? Vocês agora vão lá percorrer Israel, vão lá falar sobre as boas novas, e eu garanto a vocês que antes que vocês percorram toda a cidade de Israel, vocês vão ver o meu retorno. Olha só. Olha só, cara, como é que você não tem que rir disso, cara? A mentira é explícita aqui, cara. A mentira é uma coisa assim, explícita na Bíblia. Então eu volto a falar aqui, né? Por que que em Mateus, olha só, chega a ser uma contradição muito grande, né? O mesmo livro de Mateus, no capítulo 26, 64, Jesus ali afirma que ele voltaria em breve. No mesmo livro de Mateus, agora capítulo 24, versículo 36, ele já afirma que não. Eu não vou voltar em breve. Tipo, na verdade, nem eu sei quando vai ser meu retorno. Só quem sabe do meu retorno é o meu Pai. Nem os anjos do céu sabem. Olha quanto problema nisso. Vocês, por favor, esqueçam um pouco da crença de vocês. Eu sei que isso é difícil, deixar a crença um pouco de lado. Mas, por favor, usem só um pouco do senso crítico. Vocês conseguem assimilar uma pessoa que afirma para vocês o seguinte: olha, eu não sei o dia que eu vou voltar. Só o meu pai sabe o dia que eu vou voltar. Cara, se isso fosse verossímil, se isso fosse verdade mesmo, como que uma pessoa que está acabando de admitir ali que ela não sabe o dia da sua volta, se ela não sabe o dia da sua volta, como ela pode afirmar que ela voltará em breve? É sério, façam essa pergunta. É lógico, é racional. Até para você mesmo. Eu chego para ti e falo, cara, quando você vai voltar aqui em casa? Cara, se você não sabe quando que você vai poder voltar, de repente você é de menor, você ainda tem aquela coisa da autoridade dos seus pais, você só pode fazer uma viagem com a permissão dos seus pais. Se vocês não sabem quando o seu pai vai lhe permitir fazer essa viagem, visitar um parente, como você pode falar para ele, não, mas em breve eu estou chegando aí? Como você pode falar para a pessoa assim, olha, eu não sei quando eu vou voltar, mas antes de você percorrer aí toda a cidade que você mora, eu vou voltar, tá? Cara, isso é inadmissível, isso é irracional. Uma pessoa que está lendo tudo isso e está acreditando em desculpa esfarrapada de líder religioso que só quer ali o dinheirinho da ovelha, cara, tu tem que pegar o teu cérebro e jogá-lo no lixo. Sem brincadeira, porque, cara, aqui é a própria Bíblia afirmando categoricamente. Eu anotei aqui 9 passagens, tá? 9 versículos aqui afirmando categoricamente que Jesus saberia sim o dia da sua volta. São 9 versículos afirmando que Jesus saberia sim o dia da sua volta. Tanto que ele falou que seria naquela geração, ele falou que não demoraria, ele afirmou aqui, segundo a Bíblia, que seria em breve, restaria só um pouquinho, e aquele que iria vir com certeza. Afirmou também que os que estavam ali com eles ali, de jeito algum, iriam morrer antes de vê-lo retorná-lo. Cara, como que depois um cara que supostamente fala tudo isso, em 9 passagens ele fala que vai voltar rápido? Como que depois, numa única passagem só, ele já muda de ideia? Opa, peraí, olha, agora eu já não sei mais o dia da minha volta. Agora só o pai sabe. Cara, faz sentido isso? E ainda tem um agravante, tem um agravante nisso aí. Por quê? Porque é o seguinte, os cristãos ali do primeiro século, né? O que eles fizeram? Eles criaram a ideologia da trindade. Para quem não sabe, os antigos judeus, eles não criam em trindade nenhuma, como até hoje. Os judeus não acreditam na trindade. Até cristãos, hoje em dia, tem algumas vertentes do cristianismo que eles não aceitam a trindade, né? Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não aceitam a ideia da trindade. Porque só há um único Deus, né? Que é Jeová. E Jesus, não é um Deus. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é apenas o Filho de Deus. Tem uma certa divindade, mas não é o Deus. Tá? Então, ou seja, chega a ser até uma contradição, chega a ser uma coisa muito infantil até, porque veja bem, se os 3 são um só, tá? A ideia da trindade é essa, que existe um tal de Pai, um tal de Filho e um tal de um Espírito Santo. Se os 3 são uno, ou seja, se os 3 são um só, como que um pode saber algo que os demais não sabem?
Você algum dia já se fez essa pergunta? Se os três são um, como que um pode saber algo que os dois não sabem? Ou seja, tudo que o cristianismo cria e inventa, cara, é tão infantil, é tão ridículo, é tão bobo, imbecil, que eu fico pasmo, que, assim, como que as pessoas ainda, assim, cara, não param para analisar isso, sabe? E não se perguntam, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado, se os três são um, como que o próprio filho pode falar que ele não sabe? Até porque tem uma coisa que chama-se onisciência, né? Deram ao Deus judaico-cristão essa ideia de onisciência. Onisciência, para quem não sabe, é o seguinte: onisciência quer dizer o seguinte: você saber de todas as coisas, inclusive o passado, o presente e o futuro, tá? Uma vez que o próprio Jesus afirma categoricamente que ele não sabe o dia da sua volta, ele então está afirmando categoricamente que ele não é Deus, ele não é onisciente. Se ele não sabe de todas as coisas. E aquela passagem também que afirma assim, porque todas as coisas o Pai disse ao Filho, pode rasgar ela então também. Porque se todas as coisas, né, o Pai disse ao Filho, não escondeu nada dele, como que iria esconder justamente o dia da sua volta? Estão entendendo? Então a Bíblia é assim, você vai lá ler uma passagem, quando você vai pegar uma outra passagem, ela não se harmoniza, elas não se completam, do contrário, elas se repelem. Você não consegue harmonizar os versículos bíblicos. Um versículo afirma uma coisa, o outro versículo afirma uma outra coisa totalmente diferente. Ou seja, como que um cara que estava afirmando ali que não demoraria, que ia vir ali naquela mesma geração, um cara que afirmou que o tempo seria reduzido, o cara que afirmou que não demoraria, o cara que afirmou categoricamente que os que estavam ali em volta deles, ali, muitos deles não morreriam e iam vir ele chegar com toda a sua glória, como que agora esse cara muda de ideia, gente? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os primeiros cristãos ali, como começaram a desconfiar disso tudo aí, começaram a fazer perguntas para os pais da igreja. Mas, poxa, peraí, a gente está no século II aqui e nada dessa volta. Então, o que os caras tiveram que fazer? Os pais da igreja que tiveram que criar essa simulaçãozinha aí. Coloca aí agora que ninguém mais sabe a volta aí de tal do Cristo aí. Fala que agora é o pai dele, porque agora a gente está o quê? Tirando o nosso da reta. E agora vão jogar a culpa em quem? Vão jogar a culpa lá no Deus israelita. Se ele não está voltando, o problema não é mais da igreja. O problema não é mais dos evangelhos aqui, que afirmaram categoricamente que ele voltaria. Agora o problema é do Deus de Israel lá. Quer tirar satisfação? Vai tirar satisfação com o Deus de Israel. Agora é ele que está falando aqui que só ele sabe. Aí é fácil, né, meu amigo? Aí é fácil. Tu cria uma puta de uma mentira. Aí quando tu vê que a mentira, ela tá começando, a galera tudo desconfia daquela mentira ali, já tá uma galera começando a perguntar, tu vai lá e acrescenta. Até porque não existia a Bíblia na época ainda. Não existia a Bíblia na época. Qualquer e todo documento neotestamentário que tivesse ali, estaria nas mãos de quem? Dos pais da igreja. Eles faziam ali com os documentos o que eles queriam. Alterava, colocavam o que eles quisessem nos documentos. É só alterar. Não existia Bíblia ainda, gente. Não existia nada ainda naquela época. Só no futuro que as pessoas iam pegar lá, iam ver um compêndio lá, um monte de livros, todos aglomerados num livro só. Isso aí demorou anos e anos para acontecer. Para vocês terem uma noção, por volta dos anos 400 isso, tá? 400 depois do calendário gregoriano. Eu não gosto de usar o termo 400 depois de Cristo, porque eu sei que nenhum Cristo existiu. Então eu prefiro usar a linguagem depois do calendário gregoriano, tá? Porque o calendário gregoriano ele existe de fato, tá aí até hoje. É o calendário que a gente usa, né? Por isso que a gente está no ano de 2021, é devido ao calendário gregoriano. Então, por volta dos anos 400, depois do calendário gregoriano, os pais da Igreja Católica começaram a debater o que era e o que não era a palavra de Deus. Olha só, vocês conseguem imaginar? Cara, os mesmos caras que criaram essa mentiraiada toda, eles se reuniam ali e ficavam depois escolhendo. Isso aqui vai fazer parte do livro, essa parte aqui a gente não quer, essa parte não tá legal, não achei bonitinha, a gente tira. Essa parte aqui eu achei legal, coloca. Ou seja, quando você fala que acredita na Bíblia, você não acredita na Bíblia.
Na verdade, você está acreditando naqueles caras lá de 1.600 anos atrás que decidiram o que futuramente você iria ter que acreditar ou não. Agora imagina eles lá escolhendo. Coloque isso aqui. Quem acreditar é porque realmente não usa o senso crítico. Então vai acreditar de boa. Vocês estão entendendo? São homens escolhendo para você o que você tem que acreditar ou deixar de acreditar. Agora, pede uma prova só. Pede uma única prova. Não existe prova nenhuma. Pede para alguém chegar e falar assim, cara, prova a existência de Deus para mim. Não prova. Pede pro hindu provar a prova dos deuses deles. Eles não provam. Se a gente vivesse agora no Egito, no Antigo Egito, e se você fosse um ateu lá no Egito, e se você falasse lá, pô, prova aí então que o deus Horus existe, prova que o deus Ra existe, sabe o que você ia ter? Prova alguma. E todo aquele pessoal ali, que acreditava em Ra, que acreditava ali em Horus, iam achar que você é uma pessoa sem alma, sem coração, porque você não acredita no verdadeiro deus Horus. Se você estivesse na Grécia Antiga também ali, e fosse fazer a mesma pergunta, pô, prova então que Zeus existe, Perseu, Afrodite, Apolo. Sabe que os antigos gregos iam falar para você? Que você é uma pessoa imoral, porque você não acredita no verdadeiro Deus Zeus. Estão entendendo? Só que eles não provam. O Deus da israelita, tanto como o Deus aí criado aí por esse sistema político romano, né, o tal de Jesus, eles também se enquadram nesses outros deuses que eu citei. Todo crente, quando você fala assim, cara, só dá uma prova da existência do Deus que você acredita, nenhum deles provam nada. Ou seja, todos os deuses estão na mesma estante. Nenhum crente pode provar a existência do Deus que acredita, independente do Deus que acredita. Por que não pode provar? Se um Deus só fosse o verdadeiro, os crentes desse único Deus verdadeiro iam poder provar a existência dele. Mas por que você acha que é uma semelhança muito grande entre todos os crentes, independente dos deuses que dizem crer, eles não conseguem passar por esse único critério? Prove. Nenhum deles consegue. Eles vão arrumar desculpas, né? Desculpas esfarrapadas é o que mais eles conseguem arrumar. Agora, provar mesmo? As perguntas são tão idiotas, né? Ah, se Deus não existe, então quem criou o universo? Olha que pergunta idiota. Como se algo para existir tivesse que ter sido criado. Se algo para existir tivesse que ter sido criado, então quem criou o Deus que eles acreditam? É eles mesmos que afirmam que tudo, eles colocam tudo para existir tem que ter um criador. Então quem criou o suposto criador? Aí eles não conseguem responder. Aí eles vão lá para a mais desonesta das respostas. Ah, mas ele é eterno. Putz, que idiotice. Eu posso também afirmar que o universo é eterno. E aí? Entendeu? Pelo menos o universo é real. Pelo menos eu posso, olha só, pelo menos o que eu estou falando que na minha concepção é eterno, eu posso pelo menos provar a existência disso. Eu só queria que você aí, cristão, hindu, sei lá, independente da tua crença, eu só queria que vocês conseguissem provar a existência do que vocês acham que não precisou de um criador. Vocês não conseguem, nenhum consegue. Tá? Agora, eu não posso provar que deuses não existem. Eu não posso, porque não se prova inexistência. Tá? Não se prova inexistência. Eu não posso provar que Zeus não existe. Eu não posso provar que Thor não existe. Nenhum cristão também pode provar que Thor não existe. Então, se o problema aqui é provar a inexistência, então os cristãos também não podem provar que Thor não existe. E aí, então eu vou ter que acreditar em Thor? Porque não se pode provar a inexistência de Thor? Você não pode provar a inexistência de fadas. Então eu vou ter que crer em fadas, uma vez que eu não posso provar a inexistência de fadas? Bizarrice isso, né? E só para uma pessoa apelar para essa falácia da inversão do ônus da prova, é porque ela tem certeza absoluta que ela não pode provar o que ela acha que existe. Então ela vai para essa maior desonestidade intelectual, que é fazer a falácia da inversão do ônus da prova. Ou seja, vocês criam mentiras para vocês, mentiras confortantes, e depois vocês querem que nós provamos que
os amigos imaginários de vocês não existem. Brincadeira, né? Gente, só para concluir aqui, que já tem 25 minutos aqui de vídeo, eu não quero estender muito. Então é só isso, galera. Eu só queria que vocês pegassem aí, tá? Texto, versículos e comparassem e vissem que realmente não faz sentido algum um suposto ser onisciente, que sabe de todas as coisas, afirmar categoricamente que viria ali na sua atual conjectura ali, né? Naquele tempo ali que hipoteticamente ele estava ali sobre o Oriente Médio, e depois do nada, agora já mudar de ideia. Não, eu não sei mais. Quando eu volto, pergunta lá pro Deus israelita agora, porque é só ele que sabe. Lavo minhas mãos, né? Tipo Jesus fazendo que nem o suposto Pilatos. Lavo minhas mãos agora, não quero mais saber quando eu volto. Pergunta pro meu pai. Galera, valeu, tá? Fui, tchau.